Olá, empreendedor, empreendedora que acompanha o nosso podcast, a CIPAcast. Estamos no ar com a nossa edição número 3, nosso programa chegando aqui no YouTube da CIPA para trazer informação, para trazer um bom papo, dicas, conselhos e principalmente para contar histórias de quem empreende aqui em Palmas. Simbora? Vamos comigo que o papo hoje é muito bom. Uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre criatividade, sobre otimismo, sobre lutar para vencer. O empreendedor que estará aqui comigo hoje, que está aqui, já está aqui, ele tem muito a nos trazer da sua vivência profissional, da sua vivência empresarial. Ele é paraense, chegou em 2018 aqui em Palmas, na capital, trabalhava numa fazenda, veio fazer um curso aqui em Palmas e desse curso está aqui até hoje. Para uns, ele é o Iago Henrique de Paula. Para nós que conhecemos, para os consumidores que consomem o seu produto, o seu negócio, ele é o Django Frutas. Bem-vindo, Iago, tudo bem? Obrigado, Maju, muito obrigado pela recepção. Bem, tudo muito bem, obrigado pelo convite, né? Tô no pódio, então, né? Porque é a terceira entrevista, então estou inaugurando, agradeço, 03, né? Edição 03, ó. Agradeço aí a honra, né, de poder estar, né, complementando a abertura, né, desse podcast. Muito bacana. Primeiro quero dizer que você é muito bem-vindo, que aqui no nosso podcast, a CIPAcast, as histórias dos empreendedores são muito bem-vindas. A gente está aqui para fazer uma viagem nessa história e para tirar delas aprendizados que possam ajudar outros empreendedores e empreendedoras palmenses. Iago, não é qualquer Iago, não. É um Iago com H e com 2 Gs. Tem isso ainda, né? Sim, sim. Se falar Iago, os poucos vão conhecer, né? Me conte uma coisa. Esse Iago paraense nasceu lá em Redenção, né? Nasci em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, depois foi para Redenção. Depois me criei em Redenção. Fui lá com 4 anos. Esse paraense, Iago, que hoje é o Django, qual era o sonho dele quando criança, lá no Pará? Ser bombeiro militar. É mesmo? Você acredita? Ser bombeiro. Eu sempre tive essa perspectiva, né, muito honrosa pela questão militar, exército, etc. E na minha perspectiva de vida, né, aquilo ali seria o ápice do futuro na minha região onde eu morava. Então, esse sonho acabou logo quando eu fraturei um fêmur. Fui atropelado quando criança. E aí você não pode mais servir, né? Você já tem dispensa automática. Eu cheguei a me inscrever, ainda tentando ainda me ingressar, mas não tive muito êxito. Isso ainda lá no final da minha adolescência. Que bacana. E você trabalhava numa fazenda, né? Com que idade você foi trabalhar nessa fazenda? Me conta, o que você fazia na fazenda? Então, é um grupo chamado Grupo Mafras, né? É uma rede de fazendas, chama Mafra Agropecuária. Na minha cidade, isso é muito comum, né? A força de trabalho lá está muito voltada para frigorífico e para mão de obra em fazenda no geral. Né? Então, eu fazia todo tipo de serviço geral de fazenda mesmo, serviço braçal. Então, eu trabalhei lá cerca de 1 ano e meio. Antes de eu vir para cá. Foi o meu último serviço. Aí você me contou aqui, antes da gente começar, que você queria fazer um curso né, na área de segurança, justamente para trabalhar nessa fazenda. Sim. E por que Palmas? Como é que Palmas surgiu? Então, assim, eu estava lá nessa fazenda, aí eu fui promovido para trabalhar, porque como são uma rede de fazenda muito grande, fui promovido para trabalhar na cidade, a 15 quilômetros de Redenção do Pará. Né? Porque eu estava... Como a fazenda é muito grande, ela pega vários distritos. Então, ela pega a cidade de Redenção e vai até uma cidade chamada Cumaru do Norte, que é a maior cidade em extensão territorial do Brasil. Ela se tem ideia, ela é uma cidade que ela passa por Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e vai até uma cidade chamada, agora eu não me lembro muito, mas ela chega próximo do Mato Grosso. Lembrei agora, Vila Rica, Mato Grosso. Então, essa cidade, por extensão territorial, ela passa por mais outras 3 cidades, ela chega ao Mato Grosso. Você entendeu? Tanto que essa cidade é grande. Então, eu prestava serviço lá, no município de Cumaru do Norte, né? É 300 quilômetros para dentro da cidade de Cumaru do Norte. Então, é toda extensão de fazenda, né, nessa região. Então, eu trabalhava na reserva indígena. E aí aconteceu que eu fui promovido para me trabalhar na região de Leilão, né, que era uma chácara onde todo o gado que era produzido nessa fazenda era para ser exposto lá, né, nesse leilão que acontecia uma vez no ano. Certo. Aí dessa fazenda eu fui promovido para trabalhar na cidade já, que era no galpão da almoxarifada, onde tinha tudo, né?
posto de combustível, todo o sistema de insumos para a fazenda, né, ficava lá. A Redenção ela é um grande pátio para toda essa agropecuária, né? Então, todo insumo, material agrícola, tudo vem de Redenção. Inclusive, é chamada a Princesinha do Sul do Pará. Tudo quanto é insumo agrícola, né, é comprado e é trazido e lá fica sendo tipo o forte, né, das fazendas da cidade de Redenção. E aí, para ir para trabalhar em São Almoxarifado, eu precisava do curso vigilante, né, porque era escolta armada. Então, eu precisava vir fazer um curso, né? E aí, a cidade mais perto era Trindade, Goiás e Palmas. E aí eu escolhi Palmas, né, porque era mais perto, né? Era Palmas ou Trindade. E aí, como a minha percepção de mundo era Redenção, sabe quando você mora assim no interior e toda a sua vida e o que você tem de vida e de percepção de mundo é aquela cidade? Sim. Então essa é a percepção de mundo que eu tinha. Eu me lembro, como se fosse hoje, que a primeira coisa que eu fiz depois que eu conheci foi forçar os meus amigos que eu fiz aqui em Palmas a me levar na biblioteca. E eu lembro como fosse hoje, né? O meu professor, inclusive, um abraço, o professor Dioster Canfiusa, não sei se você conhece, ele é advogado, ele foi professor nosso lá, nesse curso, né? Ele foi um dos professores, né? E aí, me inspirei muito nele, né? Que, didaticamente, os ensinos que ele passou para a gente lá. E aí, eu não conhecia livraria. A percepção que eu tinha de livraria era uma livraria na cidade chamada Livraria Pão da Vida, que era só artigos bíblicos, né? Então, era livros relacionados à religião. E nas farmácias que já até faliram, mas na época chamava Farmácia Rede Big Ben. Vocês já ouviram falar? Já. E dentro dessa farmácia tinha uma livraria. Então, eu gostava muito de ler, né? Sempre gostei. Então, o máximo que eu conhecia de livraria era uma livraria religiosa, que tinha alguns artigos de cunho religioso, e uma farmácia que tinha livros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer com que meus amigos me levassem na Jeep, né? Jeep ou Jeep. Isso. Eu fiquei, assim, maravilhado. E foi lá, né, quando eu conheci essa livraria, eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, não vou mais sair daqui. Que legal. Eu lembro como fosse hoje, a gente foi, né, pegou um Uber e fomos, né, para essa livraria, e eles me apresentaram, fiquei assim, maravilhado. E depois eu fiz uma live lá na UFT, que depois eu consegui ingressar lá, que também, quando eu cheguei, também foi um dos princípios do meu sonho, porque eu fiz uma live para minha mãe, para falar que tinha uma cidade dentro da cidade, que eu falava para minha mãe, e até hoje né, pela percepção que a gente não tem essa percepção, depois que a gente está já morando aqui, a gente não tem essa percepção de quanto rica é o estado de Tocantins e Palmas. Sim. Que para mim, quando eu cheguei, que eu vi que tinha uma cidade, né? Porque a UFT é uma cidade, né? Aquele complexo de tudo. Sim. Eu falei, mãe, aqui tem uma cidade aqui, que o pessoal fala que aqui é uma universidade. Mas para mim isso aqui é tão grande que parece uma cidade. Que o que eu tinha de percepção era o EPA, né? Que é o mais próximo lá de Redenção, né? Que é um núcleo, né? Como se fosse a IFTO. A UEPA está trocando como se fosse a IFTO. Certo. E é um pequeno núcleo lá. A UEPA tem 10 salas lá na cidade de Redenção do Pará, né? Então, é bem pequeno e bem menor, né? E quando eu chego, que eu vejo essa estrutura aqui, né, de ensino, de livrarias, eu vejo as possibilidades que tem aqui, eu fiquei maravilhado. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Bacana. Muito interessante. Eu fiquei criando imagens aqui na minha mente você falando isso, porque realmente quando a gente chega em Palmas, eu também vim do interior para cá, a gente vem com uma percepção, né? Quando chega, Palmas é um novo mundo para a gente, representa um novo mundo para tantas outras pessoas também, né? A capital mais jovem do país. Então, o Django que veio fazer o curso, né? Que se apaixonou por Palmas, como você falou aí, apaixonado por livros e tal, como que esse Django, com essa vivência, né? Se transformou no empresário. Da onde que veio essa ideia? Me conta detalhe, quero saber tudo. Então, vamos lá, começando do início. Do início. Logo quando eu percebi que eu ia ficar aqui em Palmas, né? Eu terminei de vender, né, as coisas, como meu tio falou, quase nada que eu tinha lá em Redenção, para poder me manter aqui, né? Certo. E aí eu aluguei uma casa, né? Depois de ter ficado uns dias na casa. Você tem um parente aqui? Tem o meu tio, que ele é da Guarda Metropolitana aqui, inclusive ele já aposentou. Ele que me deu o abrigo quando eu cheguei, mas o abrigo era só para mim poder fazer o curso, né? Quando eu vi que eu precisava morar, né? Que o curso demora aí 28 dias, né? É uma intenção mesmo. Certo. Que você faz, eu fiz só para vir, né? Que é vigilante, escolta armada e transporte de valores. Fiz esses 3 cursos para poder trabalhar lá. Certo. Quando eu percebi que eu não ia ficar, eu voltei para lá, pedi as contas, né? Peguei as minhas coisas, né? E vim já, porque isso foi final de 2017. Aí peguei e vim para cá, né? Quando eu decidi lá, né? Despachei o pessoal lá, dei baixo na minha carteira e vim para poder vir trabalhar aqui. E aí eu comecei, né? Fazendo bico, trabalhei em Lava Jato,
trabalhei na feira, porque meu tio, ele tinha um ponto na feira, que ele assava frangos no final de semana, eu fui trabalhar com ele. E aí eu arrumei um serviço, depois de trabalhar na Lava Jato, arrumei um serviço na Panificadora Colombo. Lembro. Na Palmas Brasil. Isso, E aí eu trabalhei... nessa época, foi bem na abertura. Não sei se você lembra, que agora não sei se chama Colombinho, que é a Colombo que fica aqui no Porto de Esbrava. Sei. Lembra que... Não sei se você lembra quando inaugurou lá? Lembro. Foi naquela época que eu cheguei em Palmas. Naquela época ali que eu me firmei em Palmas. Porque eu vim, fiz o curso e voltei para poder pegar minhas coisas e dar baixa, né? Porque eu tinha uma responsabilidade lá da empresa que eu trabalhava. Então, não dava só para mim poder chegar aqui e ficar aqui, né? Então, quando eu percebi a cidade e tudo, eu falei, não, vou voltar, vou morar aqui. Aí fui lá, né? Dei baixa em tudo, resolvi o que eu tinha que resolver e vim. Aí fui procurar emprego. Aí arrumei o serviço no Lava Jato, trabalhando no Lava Jato e abri a Colombo, né? E aí eu falei com o rapaz da panificadora, eu disse, não, vai tal dia fazer a entrevista. E aí no outro dia já não voltei mais para o Lava Jato, já fui fazer a entrevista na panificadora. Da panificadora, eu fiquei na panificadora já, fiz a entrevista e já fiquei trabalhando. Aí foi quando eu consegui, aí eu ficava trabalhando em 3 empregos. Que na panificadora Colombo, das 5 da manhã às 2 da tarde. Aí da 2 da tarde eu ia a pé lá pro Distribuidor do Negão, ao lado tinha um espeto chamado Espeto do Cláudio. Eu trabalhava no Espeto do Cláudio das 4 da tarde à meia-noite. Nossa. Aí, e isso de segunda a sexta, né? No sábado eu trabalhava, no sábado eu não trabalhava no espeto, no sábado eu trabalhava só até as 2 horas na panificadora. E no domingo eu trabalhava das 5 da manhã às 2 da tarde, assando frango pro meu tio na feira. Nossa, quanto tempo essa jornada aí? Foi nessa jornada aí, eu fui largando o serviço aos poucos, vamos lá. Nessa jornada eu fiquei uns 6 meses, até quando chegou na época do pré-vestibular, eu fiz o pré-vestibular no SESC para poder entrar na UFT, né? Que eu vi que a nota de corte, hoje em dia está bem mais tranquilo entrar na UFT. Mas na época eu lembro que a nota de corte do UFT, do curso de Direito, era 914. Ou seja, 914 pontos pelo Enem, né? Ou seja, era muito alta. E agora você tem ideia, Maju, a concepção de mundo que você tem, eu não aceitava o sistema de cota. Então eu poderia ter entrado pelo sistema de cota, mas eu escolhi por concorrência, ou seja, ficou muito mais difícil para mim. O que eu fiz? Aí eu fui fazer o pré-vestibular, professores incríveis. Tive a honra de conhecer o professor Josafá, inclusive um abraço, Josafá, onde você estiver aí nos ouvindo, né? Um dos maiores historiadores que tem aqui no estado do Tocantins. Nossa, dramaturgo, ator, cara fenomenal. Aprendi muito com ele e tive a honra de conhecer ele, conhecer outros professores nordestinos. Assim, o SESC assim, tem um corpo docente assim, fenomenal, que inclusive dá aula nesse todas essas escolas aí, esses concursos que aprovam aí os alunos da rede pública e particular. E aí eu tive que abandonar, né, o serviço à noite para poder, né, fazer esse... E detalhe, eu só fui para Colombo porque eu já sabia, já tinha pesquisei tudo. Eu tenho até uns arquivos hoje no meu celular de tudo, de que a gente poderia, por lei, né, pegar o livro da Constituição, né? Aí depois eu fui lá aqui na Câmara, né, e eles não tinham, e eles imprimiram lá para mim na hora. Eles imprimiram mesmo, em folha 4 mesmo, né? Porque era por lei, são obrigados a ter, né? Sim. Todos os regimentos, regimento interno, regimento do município, regimento estadual e a Constituição. Eles não tinham, né? E eu lembro que eu fiz, hoje eu não sou essa pessoa, mas eu era essa pessoa, inclusive eu até me arrependo dessa pessoa hoje, porque teria resolvido muitas coisas mais fáceis para mim, né? Não sou mais essa pessoa que era muito aguerrida, né? Eu era a pessoa que ia muito, né? E aí eu lutava pelos meus direitos. Hoje eu eu sou mais tranquilo em relação a isso. E aí, na verdade, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Você que me diga, né, Maju? Você que é a mulher que está aí na linha de frente dessas questões. Você está se construindo, né? Construindo, reavaliando as bagagens que você tem, adquirindo outros novos conhecimentos, aprendendo mais. Então, é um processo de reconstrução diária que você está fazendo dentro das suas crenças. Deixando para trás as crenças limitantes, adquirindo outras que podem te ajudar a ir mais para frente. Você está num processo, está em processo, digamos assim. Tanto que depois eles me mandaram a versão original pelos Correios, né? Eles me pegaram meus dados lá e depois mandaram pelos Correios. Certo. Mas, assim, eles imprimiram lá para mim, né? E aí, eu já sabia que, não sei se tem ainda, mas tinha um programa que aí o SESC, né? Para algumas empresas, eles davam um desconto, né? Porque eu lembro que na época, eu acho que era 280 a mensalidade do cursinho, não sei quanto é que é hoje. Certo. E aí eu tinha 70% de desconto se eu trabalhasse em X empresas. Foi por isso que eu fui trabalhar na Colombo. Porque eu sabia que pela Colombo eu teria um desconto fazendo o pré-vestibular no SESC. Aí
A outra possibilidade, não sei se ainda tem hoje, era um cursinho que só tinha nos dias de sábado, que você tinha que fazer uma prova para você poder ir para esse cursinho. Como eu fiz o meu ensino fundamental e o meu ensino médio pelo modo EJA, não sei se ainda existe, não sei se chama isso, mas na época chamava EJA, então eu fiz tudo em 1 ano e meio. Então eu fiz da 5ª série à 8ª em 1 ano e meio e fiz do 1º ano ao 3º em 1 ano e meio, ou seja, em 3 anos eu fiz 6 anos de estudo, ou seja, minha educação básica ali do nível médio era péssima e eu tinha noção disso, então eu tinha que buscar algum aperfeiçoamento. É tanto que quando eu cheguei aqui com os professores, o nível de professores que tem aqui em Palmas, eu não entendia nada, absolutamente nada. Foi aí que eu conheci uma professora, que inclusive ela está dando aula em Brasília, você já me ouvindo agora, Ananda Palassi, e sobrinha do Beto Palassi. Um abraço, Ananda, se você estiver nos ouvindo aí. Sim. E aí, eu lá, ela foi até hoje eu brinco com ela com isso, né? Porque ela foi assim meio com medo, né? Porque ela, como assim, um rapaz adulto, que é aula de reforço, né? Ela só dava aula de reforço de ensino médio, e geralmente ensino médio é adolescente, né? Sim. Então, adulto, né? Ela perguntou a minha idade, não sei se era 26 anos, né? Eu falei, como 26, assim? Você tinha como assim? Um rapaz de 26 anos quer reforço de matemática, né? Matemática, português, química. Aí ela foi até com o esposo dela, para poder falar comigo, né? E a gente fez a entrevista, né? Uma avaliação lá, a gente fez lá na Colombo mesmo, lá no meu horário de almoço. E aí eu fiquei tendo aula com ela no final do meu turno do trabalho, e depois eu ia para o Sesc, né? Pegava o ônibus 18, ia, nessa época já tínhamos conseguido uma casa aqui, uma quartinha para morar ali na 604 Sul. Foi o primeiro lugar que eu morei. E aí eu ia, né, fazia lá, que ela morava na mesma quadra, por sorte minha, que eu não precisava pegar coletiva para poder estudar com ela. E depois eu ia pro pré-vestibular, né, que era no Sesc. E aí eu ficava nessa, né? Aí eu tive que abandonar né? E fiquei só no domingo, no frango, no domingo, e trabalhando na Colombo. E aí eu muito focado nos estudos, e aí chegou o tempo que pesou muito, né? Questão financeira, né? Porque era caro, na minha perspectiva de vida, né? Com o que eu ganhava na época, era caro ter que manter porque era por hora. Você pagava por hora. Lembro se era 60 ou se era 30 reais por hora. Então, todo dia, por hora, eu tinha esse custo. Não lembro agora se era 2 horas ou se era 1 hora que eu tinha, mas eu tinha aulas com ela. E aí eu fui diminuindo. Não, ela foi 3 vezes por semana, né? Porque meu salário todo era basicamente para isso, para poder pagar o pré-vestibular e para poder pagar as aulas de reforço com a Ana. E aí logo eu não consegui manter, né? Porque foi ficando, ela foi muito esforçada, porque algumas ela não cobrou, algumas ela não cobrou, outras horas ela deu desconto, exigindo que eu continuasse, né? Porque ela percebia a minha dificuldade e percebia também que eu tinha, né? Um empenho. Entendi. Mas, né, a vida e as questões e tudo que a gente enfrenta, que você sabe quais são, né? Fez com que eu não continuasse, porque eu precisava, ou eu comia, ou eu ficava, ou eu, né, estudava. E aí eu comecei a vender Avon, e nisso, né, ainda estava indo com aquela perspectiva de conseguir, né, passar, e estava ainda com muita vontade, né, de conseguir uma nota boa no Enem. Aí veio a época da prova, fiz, não agreguei, né, na época, eu acho que era 670 foi minha nota, né, e a concorrência era bem puxada mesmo. Sim. E eu não consegui, eu tinha perspectiva de fazer 2 cursos, ou economia ou direito. Essa é a minha perspectiva, né? Com a nota de corte, né, muito alta, não consegui. Aí ficou para o outro ano. Aí nisso eu comecei a vender Avon e comecei a vender máquinas de cartão de crédito, que os empreendedores de Palmas eles não tinham. Não sei se você lembra que tinha o pessoal venezuelano, sonegalês, haitianos que vendiam muitas coisas nas ruas. Sim, se você lembra desse pessoal. Hoje eles foram embora, assim, a maioria, mas tinha muito. E qual que é a questão interessante que eu comecei a trabalhar com eles? Eu percebi que eles são analfabetos da sua própria língua e eles falam um dialeto entre eles, eles falam um dialeto. E eles são muçulmanos. Só que, você vê como é que é a questão da colonização, né? Só que no celular deles, está traduzido para francês. Só que eles não falam francês, mas eles entendem o francês escrito. Então, assim, era uma mistura de línguas. E aí eu vendendo máquina de cartão de crédito, eu me vi e falei, cara, eu vou ter que ensinar essa galera a poder usar a máquina de cartão, poder transferir dinheiro, né? Porque nenhum deles passava, né? Eles ficavam na mão do comerciante, um ali, e os caras cobravam caro, né? Para poder
para poder passar o cartão, tipo assim, cobrava 3 vezes o valor da taxa para poder passar a máquina, né, lá e passar o valor para eles. E aí eu fiz o pedido das máquinas e com isso eu comecei, através deles, né, eu vi que tinha essa dificuldade, né, para os pequenos empreendedores de Palmas e comecei a vender máquina de cartão de crédito, né. Eu ensinava, né, fazer transferência, ensinava a fazer depósito, né, de madrugada eles me ligavam, né, dizendo que o dinheiro não tinha caído. Eu falei, cara, mas hoje é domingo, não caia de hoje, só cai no dia úteis. E aí demorou assim, mas hoje, até hoje tem um telefone deles, né. É o Miaba e o Niasse, o Sorribol. Certo. São os que eu tenho contato até hoje. E aí, através deles, eu comecei a mexer com máquina de cartão de crédito e fui, né? Vendi Luz e Mangues, vendi em Palmas. Fiquei assim por um ano, né? Um ano mais ou menos trabalhando com isso. Até quando, tipo assim, não deu mais, né? Saturou, que tinha para vender eu vendia. E quando eu ia vender para mercado grande, qual que era o meu problema? Que eu chegava a pé, né? Imagina um cara que mexe com máquina de cartão de crédito, né? Para mim poder ganhar mais, eu tinha que trabalhar com clientes que tinham mais um alto valor agregado, ou seja, eu conseguia atender aqueles clientes ali que eram microempreendedores. Então, quando tinha um cliente de uma receita de 20, 50 mil reais, onde eu ia ganhar mais, baseado no faturamento deles, eu já não conseguia atender, né? Porque um homem preto a pé vendendo soluções de pagamento não vai vender. E aí eu tive essa barreira, né? E aí eu me desanimei, né? Poderia ter atravessado isso, mas não consegui. Fui desanimando e fiquei totalmente sem emprego. Tentei também trabalhar na minha área depois que eu fiz isso. Eu ainda tentei trabalhar na minha área, né? Que eu tinha um diploma, né? Dos cursos de vigilantes, escolta armada, transporte de valores. Tentei ainda, mas eu fui ainda chegar a passei numa entrevista, mas o trabalho doía minha alma, sinceramente, não conseguia trabalhar nessa área. Inclusive, meu tio ficou até um pouco chateado comigo, porque ele arrumou um CCM para trabalhar no presídio, e eu não consegui. Falei, cara, não é essa área, a área de segurança não é para mim. E aí desisti. Até que em 2019, jogando bola, sempre gostei muito de jogar bola, eu perguntei, né, para um colega meu de futebol, falei, cara, tem algum serviço aí que eu estou parado, preciso trabalhar, e já tinha desanimado com a questão das máquinas de cartão de crédito, né? E aí peguei e fui trabalhar com ele, me chamou e fui trabalhar com ele, vendendo fruta. É aí que entra o Django Frutas, né? Trabalhei aí cerca de, não sei se a gente estava já no meio de 2018, né? Trabalhei até o final de 2018, aí, uns 8 meses. Mas o nome já era Django Frutas? Né? Não, trabalhei numa barraca que ficava ali. Na barraca dele? Isso, na barraca dele. Era uma barraca enorme, barraca enorme. E aí foi onde eu me encontrei, né? Comecei a trabalhar com o público novamente, né? E era muito bom porque os clientes, tinha hora que os clientes achavam que eu era o dono da barraca, porque era uma barraca que era muito movimentada, tinha 5 funcionários só atendendo, e ele distribuía para outras cidades, assim, distribuía para os pequenos comércios, né? Ele tinha uma empresa, era grande, né? Apesar de era uma barraca lá, mas ele tinha uma grande distribuição. Certo. Tinha um depósito na casa dele. Não sei se você lembra, ali em frente à Feira 304 Sul. Vocês têm aquela faixa de pedestre. Do outro lado. Isso, você lembra que tinha uma barraca lá enorme? Sim, sim. Eles fecharam depois, mas era enorme lá e vendia bastante. E aí eu atendi o pessoal muito bem. E aí o que aconteceu? Qual foi o problema que eu saí de lá? Porque o dono estava lá, o dono a empresa chegou, foi crescendo e ele não atendia mais, né? Só de nós. E aí, às vezes ele estava lá e ia almoçar, e eu estava almoçando, aí chegava o cliente, e aí o cliente falava que queria ser atendido por mim, né? Eu queria ser atendido pelo dono lá. Só que eu não era o dono, mas o cliente, como eu atendia tão bem, o pessoal achava que eu era dono da barraca. Ixi. E aí o ponto assim, principal quando foi para me sair, foi quando um cliente, né, que a mulher dele estava grávida, e ela foi comprar um saco de laranja, e aí ele veio devolver, né? Poxa, a laranja está estragada, minha esposa estava com desejo lá. E aí eu peguei e troquei para ele, né? Só que não podia trocar, não é a política da empresa, era não trocar fruta. E aí eu troquei, e aí o cara chegou e me chamou a atenção, e que ele fiquei muito chateado. Falei, poxa, a mulher estava grávida, tal, não podia deixar, né, levar uma fruta estragada para casa. E ele veio, né, trouxe, estava estragada. Aí foi quando eu decidi sair, né? Aí passei o Natal, fui para a Redenção, passei o Natal lá com minha família. Quando eu voltei, eu já montei esse negócio, né? Que foi... Eu comecei, mas quando eu comecei como consórcio, né? Com um rapaz que trabalhava comigo, que saiu também da mesma empresa. Ele saiu, e a gente saiu nós dois na intenção de montar uma empresa de fruta, né? Certo. Do absoluto zero, não tinha nada, só o salário mesmo do mês ali. E aí, a gente, todo dia, quando a gente começou em janeiro. A gente começou e
quando todo dia a gente fechava o caixa, né? Então, a gente começou vendendo lá na porta do Banco do Brasil. Vai lembrar. Aí a gente só vendia morango, porque lá o forte dele era morango, né? Então a gente achou que daria certo, né? Então a gente comprava morango de Brasília, o morango vinha de ônibus, e aí todo dia a gente tinha morango, no dia o morango chegava, a gente vendia, já deixava já o dinheiro ali separado da mercadoria, né? Uhum. Então sempre muito rigoroso para poder não tentar gastar o dinheiro da mercadoria. Certo. Mas fazendo isso, não sobrava nada, né? Não sobrava nada no final do dia. Todo dia a gente fechava o caixa, a gente tirava o dinheiro da mercadoria e só pegava o lucro. Só o lucro ali. Certo. E nesse lucro era o quê? R$34 dividido para 2. R$24, R$40. Por dia. Por dia. E aí, rapaz, porque morango perde muito, né? Isso que você imagina, esse calor de pausa. Morango perde muito. E aí, porque a gente tirava tudo. Gasolina, almoço, tudo. A gente só deixava só o lucro real. Entendi. Então, o lucro real era muito pouco. Ainda mais para quem estava começando, né? E aí foi quando logo ele pulou fora, né? Eu falei assim, cara, isso aí não dá para mim. E aí foi quando, aí já em fevereiro de 2019 eu comecei sozinho. Né? No dia 19 de fevereiro de 2019. Aí foi quando eu comecei a tocar o barco sozinho. Aí foi quando o negócio começou a desenvolver. E aí logo quando eu comecei sozinho, eu depositei o dinheiro, porque todo dia você depositava o dinheiro, no outro dia ela mandava a mercadoria. Então a mercadoria chegou, você tinha que depositar o dinheiro de amanhã. Né? Porque senão não tinha mercadoria para você trabalhar amanhã. Certo. E você continuou vendendo na frente do banco? O banco começou a ir para outros lugares? Isso, eu comecei ficando na frente do banco. E aí, logo quando eu fiquei sozinho, eu depositei o dinheiro e a mulher simplesmente não mandou o morango. Simplesmente me deu calote, sumiu, me bloqueou, era de Brasília, e não mandou o morango. Foi quando eu tive que ir para buscar outras frutas, né? Eu tive que pegar já aqui, já consignado. Aí eu comecei, porque naquela época era só morango, não tinha mais nada. Uhum. Só uma mesa na porta do banco vendendo morango. Certo. Depois que eu levei esse calote, eu comecei a desenvolver outros tipos de produto. Falei, cara, agora lascou, porque eu não tenho mais dinheiro para conseguir outro fornecedor e não dá mais para confiar, porque né, se eu mandar de novo a pessoa me dá um calote. Aí você variou o produto. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com castanha, trouxe do Pará, trouxe castanha do Pará e abacaxi. Aí fui variando, aí fui trabalhando com abacaxi, macaúba, mexerica. Aí foram chegando. Aí comprei uma carretinha de moto, né? E comecei. Aí fiquei lá naquele lugar que você me vê hoje, eu comecei lá, quando eu comprei uma carretinha de moto e coloquei lá. Aí eu comecei lá, e uma tenda, uma sombrinha. E aí eu fiquei lá, né? Do absoluto zero, né? A gente tinha uma mesa, bem na porta do banco, vendia morango. A gente falava que a gente vendia o almoço para comprar a janta, é o que a gente fazia, né? Nossa. A gente vendia num dia, já tinha que ter o dinheiro reservado para poder comprar no outro dia. E na sua opinião, olhando hoje para essa época que você viveu, qual foi o diferencial, qual foi o fator que foi determinante para você conseguir sair da carretinha, da mesinha do morango e chegar ao Jango Frutas? Eu acho que foi desde quando eu decidi sair, né, de lá. Foi entender que o cliente tinha que estar em primeiro lugar, independente de tudo, né? Então, assim, a minha percepção de entender o que o cliente precisa está além do que o próprio cliente precisa, porque às vezes o cliente vai comprar uma coisa e nem ele não sabe o que ele quer e nem como ele quer. Às vezes o cliente ele quer comer uma fruta, mas ele entende muito pouco daquilo que ele está comprando. Então é obrigação minha saber o que eu estou vendendo para o cliente. Então, e respeitar ele acima de tudo. Então, eu acho que esse é o fator principal, né? Porque, vamos lá, eu não tenho um bom preço, né? Muitas vezes eu não tenho um aspecto lá do meu trabalho, não é um dos melhores. Eu tenho uma percepção de várias coisas que eu preciso melhorar. Mas o cliente ele vai lá porque ele entende que eu entendo o meu trabalho e eu entendo a qualidade do meu produto e eu vou sempre entregar o melhor para ele. Eu acho que esse é o diferencial. Você entender que com as suas limitações você tem que entregar o melhor naquilo que você tem. Então, com o que eu me proponho a fazer, eu entrego o melhor. Entendi. Muito bom. Aí você passou por tantos episódios de superação, como você falou, não desistiu, aí veio um sócio, o sócio saiu, aí o morango, a mulher deu calote. A todo momento você passou por provações na sua jornada empresarial e não desistiu. Aí veio uma das provações que foram muito grandes. Quando você consegue estruturar, variar as frutas, está ali engatinhando, começando a andar, e um incêndio atinge o seu meio de vida. Foi em 2022. Né? Conta pra gente como é que foi passar por esse momento e o que foi mais difícil nesse episódio. Eu acho que para mim, e é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Sim. A primeira vez que eu estou falando sobre isso, ainda Te bem que é você. Obrigado por ser você. E assim, eu
Eu acho que o principal foi o depois, né? Foi o depois, foi ter que estar ouvindo das pessoas, as pessoas duvidando, entendeu? Eu acho que foi isso. Foi isso, né? Então... Provar que você foi vítima de um episódio absurdo. Porque, assim, pior do que acontece é ter que estar, as pessoas ter que estar... Porque aquilo aconteceu, eu continuei lá, né? Eu não fui para outro lugar, eu continuei lá, eu continuei atendendo as pessoas. Então, depois de tudo que aconteceu, tem as pessoas que me conhecem, tem as pessoas que não me conhecem, e tem as pessoas que acham que me conhecem, e tem a pessoa que me vê de muito longe. Então, todas as pessoas falaram do que aconteceu, né? Ou seja, eu recebi todo tipo de informação possível que você imaginar. Imagine, aconteceu um fato ali, e só eu sei do fato, e só eu sei o que aconteceu. Certo. Agora você imagina, eu ter que estar ouvindo todo tipo de pessoa possível, né? Pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas cruéis. Pessoas empáticas, outras não tão empáticas. Sim. Mas, apesar de tudo, né? Foi feita uma investigação? Já provou o que aconteceu? Sim, a pessoa passou presa, né? Já teve o julgamento, teve tudo já. Você teve que lidar com vários tipos de interpretações, como você acabou de dizer sobre o episódio. Mas teve uma coisa que foi gritante. A mobilização social para te ajudar. O pessoal fez uma vaquinha e as pessoas não ficaram só se solidarizando. As pessoas ajudaram você. Como é que você se sentiu recebendo tanto carinho e tanta confiança das pessoas que se juntaram para que você restabelecesse no dano que você teve? Sim, é isso que me trouxe esperança e o orgulho por ter percebido que Palmas realmente era aquilo que eu pensava, né? Quando eu cheguei, quando meus olhos brilhavam, né? O acolhimento e o calor humano que eu recebi de Palmas, assim, foi imprescindível para eu poder continuar até aqui. Para minha própria subsistência, foi imprescindível, assim, o apoio das pessoas. E a vaquinha ajudou mesmo você a conseguir retomar as coisas? Sim. A gente conseguiu construir o trailer, né? Consegui comprar, porque tudo, né? Tudo que eu tinha, o estoque, tudo foi queimado, tudo. Então, até não só, né? Ter o trailer, mas ter o que colocar no trailer, né? Todos os insumos. Retomar a mercadoria, né? Sim. Você pensou em desistir naquele momento? Cogitou essa possibilidade? Não pensei em desistir, mas eu pensei assim, caramba, tô fazendo tudo, tipo assim, qual que é o problema, né? Que assim, tô fazendo tudo certo, tô fazendo aqui meu trabalho. E, tipo assim, lá é um local onde eu ajudo todo mundo. Lá, a pessoa quer trocar um dinheiro, a pessoa para pedir uma informação, tudo que a pessoa para lá, a pessoa está com Uber, quando está chovendo, pega um guarda-chuva, ou seja, a pessoa vai depositar o dinheiro lá, o dinheiro não passa, troca o dinheiro aqui porque esse dinheiro não está passando, ou seja, eu estou lá sempre para servir. Então eu acho que a primeira dor foi essa, eu pensei, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou aqui para servir as pessoas, e é isso que eu recebo em troca. Eu acho que a primeira impressão foi essa, né? Foi de saber que você está ali 24 horas servindo as pessoas, né? Depois de atravessar uma pandemia servindo as pessoas, atravessei uma pandemia fazendo entrega grátis para a pessoa que estava no grupo de risco, né? Tipo assim, caramba, o que eu preciso fazer para me poder, né, ter a percepção de que eu também sou um ser humano e que eu mereço respeito, né? Apesar de tudo que eu faço aqui. A primeira impressão acho que foi essa. Falando de respeito, a todo momento nas suas falas aqui, ao contar sua trajetória, você fala muito de respeito, de limitações. Você é um empreendedor hoje negro, querendo ou não, isso faz parte da sua essência. Um empreendedor que veio do Pará, que desbravou Palmas, que passou por tudo isso que você passou, e a sua condição também é de um empreendedor negro. O racismo te atravessa como empreendedor ainda algumas vezes? Então, agora eu estou num lugar de ressignificar todas essas questões, né? Passado, né, as dores, passado todas as minhas questões, as crenças, né, que me limitaram muito e que me limitam ainda até hoje, mas hoje eu já consigo ver isso de outra forma, né? Não deixe com que isso me afete, não deixe com que questões pessoais de outras pessoas me afetem. Porque isso é uma percepção pessoal, né? A percepção que a pessoa tem não pode mais me afetar. Você aprendeu a se blindar agora em relação a isso. Isso, eu estou ainda em fase de aprendizado. Entendi, isso é importantíssimo. Falando do seu produto, então, você começou com o morango, aí veio a castanha, como você falou, e o abacaxi.
Aí você foi diversificando, né, e tal. E hoje você presta um serviço que são as frutas cortadas, né? Que é um método que você inventou, que já está sendo copiado, que eu já apurei, né? Então, assim, você faz as bandejinhas, e a pessoa escolhe a fruta que quer, você corta e tal. Criatividade? Sim, hoje nós temos mais de 130 produtos. Olha só. 130 produtos. Do morango a 130 produtos. Uma linha de xarope, uma linha de mel, uma linha de castanhas, farinhas, feijão, favas, sucos e tudo aqui da região. Por exemplo, hoje nós temos suco de mangaba. Onde é que você vê suco de mangaba em Palmas? Como é que faz para conseguir tanta fruta? Pois é, a gente vai sempre produtores da região, né? Que legal, pessoal de Taquarussu, Taquarussu Grande. Às vezes, estou tendo hoje polpa de bacuri. Né? Ou seja, a gente tem produtos, mas esse é o meu foco, é sempre valorizar, né, os produtos regionais. E você tem uma clientela fiel também? Sim, e como o Palmas é lotado por pessoas que não são de Palmas, né, são muitos turistas, né, pessoas que vieram de outros estados, então é como se eu estivesse ensinando. A minha percepção é que eu estou ensinando o Tocantins para as pessoas, né? Nossa, que legal. Porque eu tenho clientes de todo lugar do Brasil que estão morando aqui hoje, né? Então, é isso. A pessoa chega lá, não sabe o que é mangaba, não sabe o que é um buriti, não sabe o que é um bacuri. Então, eu vendo também Amor Perfeito, da Tianinha, ou seja... Você está promovendo a gastronomia tocantinense sim, também. Seja, é uma honra para mim estar sempre ensinando para as pessoas o que é Tocantins, que as pessoas não conhecem. Muito bacana. Essa sua trajetória de construção empresarial, que está em andamento ainda, né? Ela teve um episódio que para nós é muito feliz, que passou pela CIPA. Você fez o Acelera 21, um curso, uma capacitação importante para empreendedores. Me conta qual foi a importância do Acelera 21 para fortalecer a sua atuação empresarial. Pois é, no Acelera 21, eu lembro que eu já era amigo do Joseph, né? E aí... A minha empresa está registrada no Fantasia como um passo à frente. E o processo Acelera 21, como eu faço parte da primeira turma, não sei como funciona hoje, mas ela passava por um processo de seleção, sim, né? Sim. Ou seja, você tinha que estar selecionado para ser apto para poder fazer parte desse curso. E aí o Joseph, na expectativa, né, a prova de que é realmente um concurso, né, que é selecionado, não sei como é que é hoje, e aí o Joseph não sabia que esse era o nome da minha empresa, né? Um passo à frente, né? Só conhecia como Django Frutos, ou então como Iago, né? E aí ele me ligou, né? Porque eu tinha me inscrevido, né? Ele tinha mandado, se inscreve aí e tal, tomara que dê certo para você ser chamado. E aí, quando ele recebeu a lista lá, né? Que ele que fez lá, não lembro como fosse, não sei se foi uma live que ele fez, né? Falando os nomes. E aí, ele me ligando antes de fazer a live, porque meu nome não estava lá, né? Estava o nome um passo à frente, que foi selecionado. Sim. E ele não sabia, ele falou, poxa, Thiago, não foi selecionado, né? Ele, meu amigo, poxa, cara, tu não foi selecionado, tal, me mandou um áudio no Instagram, no WhatsApp. Eu só vi depois, que depois que eu tinha visto que eu estava sendo selecionado. Aí depois eu liguei, não, Joseph, esse um passo à frente aí é eu. Aí ele falou, cara, que bom, porque eu achava que você não tinha sido selecionado. Porque na lista lá, né, do CNPJ, né, tava lá um passo à frente, ele não sabia que era eu. E aí eu fiz muitos amigos e tive a honra, né, de ouvir aí vários empresários, né, de várias empresas em Palmas, e realmente para mim foi um divisor de água, que eu pude ter a percepção, né, do cenário empresarial tocantinense, né, e é como se você pudesse deslumbrar ali mais ou menos o caminho que você vai ter que trilhar. Eu acho que é muito importante, né, esses projetos, esses cursos que a CIPA faz, porque ela... O que foi basicamente esse curso? Foi mostrar para os empresários que estão consolidados, né, uma perspectiva da visão do empreendedor, né, e o empreendedor vê a perspectiva do empresário. Então, um vê a perspectiva do outro, né, o grande empresário entender qual que é a dificuldade do empreendedor e poder ajudar ele, né, em algum aspecto, e o empreendedor mostrar para o empresário quais são os seus anseios. Como é que eu consigo resolver essas questões aqui? E cada um, né, cada pessoa, cada empresário que esteve participando, né, porque foram mais de 10 empresários que cada um, né, deu um módulo e cada um deles foi destrinchando, né, qual que seria o grande calcanhar de Aquiles deles, né, o que cada um passou. Então isso aí foi imprescindível. Bacana. Então a CIPA faz parte dessa história, né, sem empresarial. Dúvida, sem dúvida. Que bom, a gente fica muito feliz. E agora estamos em 2025 e o seu negócio continua em franco crescimento, né? A gente vê, a gente que acompanha. Você tem buscado se capacitar ainda mais para melhorar como empreendedor cada vez mais, né? Hoje, em 2025, qual o maior desafio
do Django Frutas como negócio? O meu maior difícil é conseguir estruturar e personalizar e qualificar a mão de obra, sem dúvida. E esse é o meu e de toda a torcida do Flamengo, né? Os empresários hoje têm essa grande dificuldade e eu tenho a percepção hoje que o empreender, você passa por modos, né? Você cresce até um estágio, né? Ou seja, no estágio que eu estava de microempreendedor, né? De uma pessoa que estava no trabalho informal, né? E agora eu tenho um trabalho formalizado e agora eu preciso estruturar ele para mim já alcançar outro aspecto de empresa. Então é isso. Agora eu preciso atravessar nessas questões de contratação, de servir de pessoal, de gerir pessoas. Então eu tô com esse desafio hoje, né, que é conseguir administrar, né? Agora a empresa não dá para ser só eu sozinho não dou mais conta. Então eu preciso de pessoas e preciso qualificar as pessoas para que a visão do Django Frutas continue a mesma. Eu acho que o principal desafio meu hoje é esse. Abranger agora não é nem tanto alcançar pessoas, é qualificar pessoas para que essas pessoas, não eu, alcancem pessoas. Certo. Então, eu acho que para mim é essa, é crescer, mas crescer com qualidade. Então, é uma barreira enorme para mim hoje, é conseguir qualificar pessoas. Então, eu estou buscando isso, me qualificar mais como gestor de pessoas, para poder administrar essas pessoas. Eu acho que hoje esse é a principal deficiência hoje, empresarial hoje é essa, é você conseguir gerir pessoas, administrar pessoas, para que tudo corra, né, no mesmo ciclo, para que nada saia do controle. Está sendo muito difícil. Muito bom. Você venceu o desemprego, passou por uma pandemia, fortaleceu o seu negócio, está se fortalecendo como empresário, como esse gestor de equipes, como você falou. E tem muita gente que pode estar nos assistindo nesse momento, Django, e está passando por um momento difícil, está repensando a área que atua, está repensando o seu negócio, muitas vezes pensando em desistir. Qual o recado que você dá para quem está nos acompanhando aqui na CIPAcast e que muitas vezes está passando por aquele momento de provação com relação ao seu negócio? Então, se a pessoa ainda não tem ainda um negócio, caso você já tenha, eu acho que a primeira coisa é você se distanciar um pouco do que você está vendo, tentar ver um pouco mais de uma visão de longe, para você conseguir entender mesmo onde é que você está e para onde que você está indo. Porque muitas vezes a gente se percebe que a gente está tentando fazer alguma coisa e a gente coloca muita energia e na verdade a gente está só rodando em ciclos, né? Então, eu acho que a minha dica é essa, é ter a percepção do que você está fazendo e para que você está fazendo. Muito bem. Para que você consiga entender qual o caminho que você vai seguir de fato, porque muitas vezes a gente está tão afundado, seja lá um problema, uma dificuldade financeira, um problema familiar, porque tudo isso atrapalha quando você tem um pequeno negócio. Tudo isso te afeta. Às vezes quando você tem uma grande empresa, não. Por quê? Porque você está muito distante, né? Aquilo já anda muito bem. Quando você está lá no começo, tudo te afeta. Um problema familiar te afeta, um problema financeiro te afeta, um problema emocional, um problema de relacionamento. Tudo afeta quando você tem um pequeno negócio. Tudo é um problema e tudo chega junto, né? Tudo chega junto. Por quê? Porque você é o que faz tudo. Então, você tem que se distanciar um pouco para você entender o que eu preciso fazer. Tirar também as questões externas, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém vai entender o seu negócio mais do que você. Não ouça a opinião de pessoas que estão... E tá aí eu aqui dando opinião, né? Não ouça a opinião de pessoas que não estão junto com você, cara. Não adianta. Enquanto você não ter essa percepção de que essas dores são suas e só você vai entender, ninguém vai te entender. Você que está vendo isso, só você está vendo. Só você está vendo, ninguém mais está. Então, tenta resolver isso com aquilo que está no seu coração. Eu acho que esse foi isso que eu consegui entender. Foi entender o meu cliente, tentar atender ele da melhor forma possível. Quando eu cheguei a cortar frutas cortadas, não é porque eu achei que era uma boa ideia, é porque eu achei que dessa forma eu ia servir o cliente melhor. Facilitar para o cliente. Ia facilitar para o cliente. Ou seja, é com pequenas coisas que você vai conseguir expandir o seu negócio. Primeiro você busca entender para onde que você está indo. Decidiu isso, esvazia todas as influências externas e tenta entender o que é o seu negócio e para onde que você está indo de fato, para você decidir por você mesmo. Porque as questões externas, elas muito mais nos ferem do que nos ajudam a ir para frente. Então, observe mais por que você começou, né?
Quando eu comecei foi para isso, foi para servir as pessoas. Então, toda vez que vem, que todo dia alguém quer te dar uma ótima ideia que vai mudar o seu negócio. Mas se fosse uma ótima ideia mesmo, a pessoa estava fazendo, ela não estava te dando essa dica. Então, eu acho que para você, ninguém mais sabe do que você, o seu próprio negócio. Então, ouça o seu coração e tente, acima de tudo, servir as pessoas. Servir as pessoas, servir as pessoas. Bacana. Uau, muito bom. Você já confessou para a gente aqui no início da entrevista que é apaixonado por livros, né? Sua história com a JEP em Palmas. Para terminar, uma curiosidade desta apresentadora. Eu quero saber o que o empreendedor Iago Henrique tem lido ultimamente. Nossa, estou lendo vários livros. Estou lendo pela 4ª vez que estou no Clube do Livro agora. Legal. Que é Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. Muito bom. Muito bom. Estou lendo também... em dupla, estou lendo A Vida é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintanilha. É uma doutora que ela fala sobre... Ela ensina você a morrer. Ela conta várias histórias sobre últimos dias de vida de várias pessoas. Caramba. Sim, ela se especializou nisso. E ela descobriu que não tinha ninguém no mundo que faria isso. Você tem ideia? Então, é muito bom a gente estar vendo essas percepções. E também estou lendo, né, o maior conto de todos os contos, que é A Odisseia de Homero, né, que é ali a jornada do herói, que baseia em muitos filmes. E é isso. Muito bem. Última curiosidade, uma última. Django. Da onde que veio? Por que escolher esse nome? De um livro também, que depois se tornou filme. Sabia, imaginei. Tem um livro, né, que ele... Não leu o livro, porque o livro é bem pesado, né? Inclusive eu parei de ler esse tipo de livro, né, sobre questões raciais. Percebi, não sei você, né? Quando você escolheu Django, qual era a sua intenção? Então, era retratar a força que tem, né, esse livro, né? O livro ele é um drama. Recomendo assistir o filme, né, Django Livre. E o livro é baseado em fatos reais, né? O filme meio romantizado, mas também se chama Django Livre. E o filme é de Quentin Tarantino. Então, assim, ele tem um contexto de luta, né? Sim. Então foi por isso que eu decidi colocar esse nome. Iago, muito obrigado pela participação. Desejo sucesso no seu negócio. Em nome da presidência e da diretoria da CIPA, a gente agradece a sua participação. Que mais empreendedores jovens estejam aí desbravando novos setores de Palmas, novos serviços, né? Porque a gente sabe que Palmas precisa de muita coisa ainda. E tem planos para ampliar o Django para outros lugares da cidade, outros municípios? Tem sim. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Vou ficar na expectativa, ver novidades por aí. Muito bom. É isso, os negócios estão sempre em movimento. Obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou, gostou? Já curte, compartilhe lá no grupo da família, compartilhe para aquele empresário ou empresária que você conhece, que você gosta, porque histórias boas a gente tem que compartilhar. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais histórias de empreendedorismo por aqui no seu ACIPAcast. Um abraço, até a próxima!